Meus irmãos, hoje o Senhor quer falar ao nosso coração através da sua palavra. O Senhor quer nos ensinar sobre as consequências quando nós cremos e não cremos no que Ele diz. As pessoas que não dão dízimo, e sabem que está escrito na palavra de Deus, e não dão o dízimo, elas vão ter consequências negativas. Quando a palavra de Deus diz que a gente precisa cultuá-lo, louvá-lo, e as pessoas, por cansaço, por rebeldia, escolhem não mais fazer isso, vão ter consequências negativas. Mas quando nós obedecemos, nos esforçamos para obedecer, porque nós cremos em tudo que Deus diz, as consequências são positivas. Então hoje o Senhor quer falar conosco sobre isso. As consequências negativas de quando nós não cremos e não obedecemos no que Ele diz. E as consequências positivas quando a gente crê e faz o que Deus diz. Muitos têm crido em muita gente desqualificada. Tem gente ouvindo pessoas sem nenhuma qualificação espiritual, ministerial. Tem muita gente crendo em muita gente que não tem uma experiência com Deus. Muitos outros têm crido em muitas coisas que Deus não disse e Deus não está dizendo. Como tem gente enganada. Você deve, quando ouvir algum programa, e o pastor ou o missionário, quem estiver à frente, falar um texto, confira na Bíblia. Confira, veja se é aquilo mesmo. No Atos dos Apóstolos tem uma igreja que tudo que o apóstolo Paulo falava, eles iam conferir. Olha só. Estavam duvidando do apóstolo Paulo? Achavam que o Paulo era mentiroso? Não é isso. Eles queriam ter convicção. Não queriam ser levados sem ter certeza absoluta. Tem muitas coisas que estão sendo postadas que vêm lá do sepulcro do espiritismo. Muitas frases, muitos chavões que fazem a gente chorar, mas que não é o que Deus diz, não é o que Deus disse na sua palavra. Muitos têm resistido muitas coisas que Deus disse e continua dizendo, devido quem está dizendo. Às vezes as pessoas não acreditam, não creem por causa do mensageiro que parece não ser intelectual ou porque ele comete vários erros de português. Muitos têm resistido muitas coisas que Deus disse e continua dizendo devido ao que está sendo dito. A Bíblia chama de ladrão quem faz parte do povo e não é fiel a Deus nos dízimos. A Bíblia diz assim. Então tem muita gente que resiste isto que está sendo dito. Muita gente está resistindo o que Deus diz devido como está sendo dito. Quando Deus fala, quando alguém fala, não olha para a roupa dele, não olha para o relógio dele, não olha para o óculos dele,
ouça o que ele diz. E se ele é ignorante, não se afete por isso. Ouça o que ele diz. E se ele está falando isso no meio da praça ou dentro de um trem, não fique escandalizado. Ouça o que ele diz. Semana passada, anteontem, eu fui na cidade e tinha um irmão nosso no Largo da Carioca, um aparelho até que eu achei interessante. Ele estava com um microfone aqui assim, tinha uma fiação e tinha um alto-falante na cintura dele. Não dependia de ninguém, mas tinha dois irmãos lá segurando um banner, uma faixa, né, convidando as pessoas. Então tem gente que não acredita porque foi dito no Largo da Carioca, ou porque foi dito por um ser que parece estranho, com um microfone aqui, com umas caixinhas aqui. Muita gente tem resistido o que Deus diz, devido quem está dizendo, devido o que está dizendo, devido como está dizendo e onde está dizendo. Ouça e vá para as Escrituras e pesquise, verifique. Isso é verdade. Aquela pessoa falou, é verdade. Se eu não estou dentro daquilo, eu tenho que me consertar. Não posso ficar irado com aquele vaso que Deus usou. E hoje as pessoas estão iradas com os vasos fiéis de Deus que têm falado o que Deus está mandando falar. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Eu gostaria que essa mensagem fosse logo amanhã ou depois para o YouTube. Jeremias 32, 27. Eu li hoje esse versículo no meu devocional. No nosso grupo também teve um irmão que postou esse versículo 27. E desse versículo me veio essa inspiração. Jeremias 32, 27. E os irmãos aqui da igreja, que fazem parte do grupo, devem ter lido também, né? Esse Jeremias 32, 27. E quando eu li lá no nosso grupo do WhatsApp, eu parei aqui. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Deus está fazendo uma pergunta, e Deus não está fazendo essa pergunta para o mundo. Deus não está fazendo esta pergunta para o Nabucodonosor. Deus está fazendo essa pergunta para o povo dele. Significa que há dúvida sobre Deus. Há dúvida sobre o poder de Deus em fazer coisas demasiadamente maravilhosas. Muita gente não acredita mais nisso, como Israel não acreditava mais. Esta palavra foi dada para o povo de Deus. Vamos sentar. Que Deus abençoe você nesta noite. E desse versículo que foi postado na versão da Nova Versão Internacional, mas eu uso a João Ferreira de Almeida atualizada, que é esta que eu acabei de ler. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Se está vivendo, Ele é Deus desse vivente. Se está respirando, Ele é Deus. Acaso haverá coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Não duvide disso. Quem escreveu isso foi o profeta Jeremias. E prestem atenção aqui. O profeta Jeremias era de uma família de sacerdotes. E ele começou a profetizar no ano de 627 a.C. E morreu por volta de 580 anos, 580 a.C. Jeremias anunciou que Deus ia fazer cair uma terrível desgraça sobre os israelitas como castigo pelos seus pecados. Era para esse povo parar e falar assim: Senhor, nos perdoe. E Deus ia perdoar.
Mas eles não acreditaram nisso, como muita gente hoje não acredita no que Deus fala. Jeremias ainda vivia quando as suas profecias se cumpriram. Ele estava vivo quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e acabou com tudo. E ele tinha falado que isto ia acontecer. Jeremias estava presente quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, incendiou o templo e levou como prisioneiros para a Babilônia o rei de Judá e grande parte do povo. Aquela cidade santa, aquela cidade de Jerusalém, ficou um caos. É como se tivesse jogado uma bomba de Hiroshima ali. Jeremias também disse que um dia os israelitas iam voltar e que seriam de novo uma nação. Mas isso só depois que o castigo se cumprisse, o castigo de Deus. Jeremias amava profundamente o povo dele. Ele não falava isso como muitos pastores falam. Eles falam não é porque eles não amam o povo, eles falam porque eles amam as pessoas que Deus mandou ele falar. Não era por prazer que ele falava isso, mas por obrigação que ele anunciava que Deus ia castigar os israelitas. Mas a palavra de Deus era como um fogo no coração de Jeremias. E ele não conseguia ficar calado. Vendo tudo errado, vendo Israel fazendo um monte de coisas erradas. Por outro lado, as autoridades e o povo não recebiam bem as mensagens de Jeremias. Às vezes a gente vê uma pessoa falar, a gente não acredita que aquela pessoa está sendo um instrumento de Deus naquele momento. E entra por aqui e sai por aqui. E isso ofende a Deus, porque Deus separou Jeremias e falou, vai lá e fala. Jeremias profetizou, ou seja, falou para Israel para edificar, falou para Israel exortando, falou para Israel consolar durante 47 anos. Você sabe o que é eu viver 47 anos pregando e as pessoas não acreditarem? Porque foi isso que aconteceu com a vida deste profeta. 47 anos ele serviu a Deus com ministério profético. E as pessoas não acreditaram em Jeremias. Como muita gente hoje não acredita em pastores, por causa dos falsos pastores. Durante 47 anos ele pregou, ele profetizou, mas Jeremias foi rejeitado. Jeremias foi perseguido, foi preso e morreu. Jeremias disse o que Deus mandou, mas o que este lhe disse, o povo não creu. Hoje eu mandei uma mensagem nos grupos da igreja. Falei assim, acabei de receber de Deus, de estudar e de aplicar no meu próprio coração a palavra de hoje à noite. Não falte. Deus quer falar contigo. É grave. Porque o que eu escrevi não foi levado a sério. O que Jeremias falou não foi levado a sério. Razão das consequências que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho que falar a parte ruim, mas depois eu vou falar a parte boa. Fala para quem está ao seu lado, fica firme, que vem a parte ruim, mas vai vir a parte boa também. Então, quando Jeremias pregou, ninguém acreditou. Isaías pregou, ninguém acreditou. Ezequiel profetizou, ninguém acreditou. É igual os pastores hoje estão falando. Não estão levando a sério. Quando não se crê no profeta, as consequências são, primeira, ficamos vulneráveis como Israel, como Jerusalém ficou. Ficamos desprotegidos apesar das muralhas, dos vigias, dos portões. Jerusalém tinha isso tudo.
Mas quando não creu no profeta, aquelas portas, aqueles muros estão chamando você para ali, ó. Estão com saudade de você. Então presta atenção aqui. Quando a gente não crê no profeta, a gente fica vulnerável como Jerusalém ficou. Não foi difícil Nabucodonosor invadir, como não é difícil o inimigo entrar na vida de muita gente que não crê no profeta. Primeira consequência negativa, vulnerabilidade. Segunda consequência negativa, humilhação. Tem gente de Deus humilhado pelo Nabucodonosor. Tem gente que não crê no profeta que Deus pôs na sua vida, está sendo humilhado pelo desemprego, humilhado pela crise, humilhado pelo patrão. O povo de Deus não acreditou no profeta Jeremias, aí Nabucodonosor entra montado em seu cavalo, desrespeitando a espiritualidade do povo. A nossa religião fica humilhada. Pessoas começam a perguntar, cadê o teu Deus? Ora, não pergunte cadê o Deus dessa pessoa que não crê no profeta de Deus. Deus não está comprometido com gente que não crê no seu profeta. A terceira consequência é que a gente acaba perdendo tudo quando a gente não crê no profeta. Israel perdeu tudo. Aliás, Nabucodonosor só deixou lá em Jerusalém gente que não tinha expressão e que não tinha capacidade de levantar a cidade. Quando a gente não crê no profeta, ficamos vulneráveis, ficamos humilhados, perdemos tudo. E em quarto lugar, quando a gente não crê no profeta, a gente é levado para um cativeiro, como Israel foi levado, 70 anos. E olha, não adiantava escapulir, porque Deus falou, e quem tentar escapar do cativeiro, fugir para o Egito, vai morrer no Egito. Eu separei essas 4 consequências negativas quando a gente não crê no profeta. E você não tem desculpa de dizer, eu não acreditei porque eu não sabia se ele era o profeta. Porque tem como se saber um profeta. Deus não vai deixar as pessoas que não estão atrás, que não são gananciosas, que não estão atrás de doutrinas de acordo com as suas próprias conveniências, Deus não vai deixar essas pessoas serem enganadas. Se você é fiel a Deus, se você é sincero, Deus não vai deixar você viver enganado. Agora vamos ver o lado bom da coisa, né? Porque sempre tem aquela parte amarga, azeda, mas tem o mel também que escorre da rocha. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, versículo 37. O que está escrito aí na sua Bíblia, por favor? Lucas 1, 37 e 38. Já. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Jeremias viveu 47 anos profetizando, e o povo não acreditou, e o povo foi para o cativeiro, o povo ficou vulnerável, o povo foi humilhado, e o povo perdeu tudo. 47 anos, é muita coisa. No início da era cristã, uma virgem recebe a visita de um anjo, chamado Gabriel. Ela ouviu o que ele disse. E olha, Gabriel não precisou mais que alguns minutos para falar o que Deus mandou ele falar
para essa virgem. E ela creu. Em alguns minutos. Essa é a diferença de pessoas fracassadas e pessoas vitoriosas em Cristo. Porque as pessoas fracassadas vai botar 100 anos nisso e ela não vai crer no que Deus está falando. As vitoriosas, basta ouvir uma mensagem. Se você levar no seu coração o que eu estou falando aqui agora, as consequências para a sua vida podem ser abençoadoras. Você pode nunca ter entrado no YouTube, hoje você entrou e está me ouvindo, você crê no que Jesus está dizendo aqui através da minha instrumentalidade, as consequências vão ser positivas para você. Quando a gente crê no anjo do Senhor, e olha, profeta e anjo é a mesma coisa. Hoje, a Bíblia fala em Apocalipse que o Espírito mandou, o João escreveu uma carta para o anjo das igrejas, os anjos das igrejas. Então, mas foi o anjo Gabriel. Você precisa acreditar que eu sou o anjo dessa igreja. Que os pastores que estão à frente da igreja, das igrejas que estão nos púlpitos, são os anjos de Deus, os mensageiros de Deus. Deus está querendo falar, Deus está querendo mudar a direção, Deus está querendo abençoar, e Deus usa os profetas e os anjos. Vamos ver quando se crê no anjo do Senhor, quais são as consequências. Vocês conhecem a história, eu não vou gastar muito tempo. Maria era virgem, Maria ia se casar. E às vésperas do casamento aparece um anjo dizendo que ela vai ser mãe do Salvador do mundo. Negócio absurdo. E ela ainda diz no texto, ela diz, mas eu nunca estive com homem nenhum. E o anjo diz, mas isso vai ser obra, é o poder do Espírito Santo. Mas como vai ser? Vai ser horrível. Não vão acreditar em você. Imagina naquela época, uma virgem falar, eu estou grávida do poder do Espírito Santo. Ela creu no que o anjo falou. Em alguns minutos, essa conversa não demorou mais do que meia hora. Quando a gente abre o coração para Deus, quando a gente entende o que Deus está mandando e vai ser difícil, e quando a gente faz a mesma coisa que Maria fez, veja as consequências. Primeira consequência, quando Deus nos envia seus profetas e anjos e cremos, o invisível fica visível e o impossível se torna possível. Então você que está aqui hoje, nesta noite, ouvindo esta mensagem que Deus pôs no meu coração, você que está me ouvindo, me vendo pelo YouTube, que está crendo nesta mensagem de Deus que pôs no meu coração, acredite, o invisível vai ficar visível para você. E o impossível vai ser possível para você. Mas como? Ora, se Deus escolheu para falar com você, Deus vai fazer coisas maravilhosas. O anjo e o profeta têm endereço das pessoas certas. As pessoas podem ou não querer, crer. Segunda consequência, a primeira é o invisível se torna visível. Não tinha nada em Maria, e 9 meses depois, o que não tinha nada se tornou visível para todo mundo ver e todo mundo ser salvo. O impossível, uma virgem engravidar, se tornou possível. É isso que acontece quando a gente crê nos profetas e nos anjos de Deus. Segunda consequência, quando Deus nos envia seus profetas e anjos e cremos, o anjo pode até se retirar. Veja o texto. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo, o que está escrito aí? E o anjo
foi embora. Então, quando Deus envia os seus profetas e anjos e cremos, o anjo pode até ir embora, mas Deus fica dentro de nós. Porque não é o anjo e o profeta que vão encher o nosso coração. É a presença do Senhor que enche o nosso coração, quando a gente crê no que os profetas e os anjos falam. E Maria creu. O invisível ficou visível, o impossível ficou possível. O anjo falou o que tinha que falar, ela creu e o Espírito Santo entrou. Terceira consequência, quando Deus nos envia seus profetas e anjos e cremos, a gente faz como Maria fez. Nos rendemos, semelhantemente Maria. No versículo 38, disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Então, quando Deus nos envia seus profetas e os anjos, e cremos, nós fazemos semelhantemente Maria, nos rendemos. Nos rendemos como servos do Senhor, sem direitos, mas com deveres. Maria não perguntou quais são os meus direitos. Maria entendeu que Deus estava dando deveres para ela fazer. Eu estou numa inspiração sobre uma frase aí. Para de pensar que você tem direito. Você não tem direito nenhum. Não sei quando eu vou pregar, mas eu ouvi isso e isso bateu no meu coração. Qual o direito que você tem, Ricardo, nesta vida? Se você disser que tem, então você não é servo do Senhor. E servo não tem direitos. Você já viu algum servo com direito? Quais são os direitos de um escravo? E as palavras que Paulo usa são servos e escravos. Eu estou trabalhando esse assunto de deveres e direitos. O pessoal não está entendendo o que significa o caminho da cruz. Nós não temos direitos, não. Maria se rende como uma serva. Assim, palavra dela, né? Aqui está a serva do Senhor. E se ela se apresentou como serva, ela não perguntou para o Senhor quais são os direitos dela. Ela falou: o que eu tenho que fazer? Será que eu não consigo, eu já pensei muito sobre isso, eu não consigo imaginar ela assim, feliz da vida pela tarefa que Deus deu a ela. Eu vejo ela muito preocupada do que ia acontecer a partir de então. Mas cheia de graça. Maria cheia de graça. Vai ser pedreira. Vão cuspir em mim. Mas eu sou serva. Pessoal maltratando Maria, ela disse: eu quero os meus direitos. Afinal de contas, o Salvador está dentro de mim. Não temos direitos. Mas isso é mensagem para deveres e direitos. Finalmente, quando Deus nos envia seus profetas e anjos e nós cremos, isso aqui é muito bonito. Somos usados como instrumentos instrumentos dele para as pessoas se encontrarem com ele. Foi o que aconteceu com Maria. Ela creu no anjo. O invisível ficou visível, o impossível ficou possível. Ela creu no anjo, mas mesmo ele se afastando dela, ela ficou cheia do poder do Espírito Santo. Ela creu no anjo e ela se rende, dizendo: aqui está a tua serva, aqui está a serva do Senhor, sem direitos,
mas com deveres. E, em último lugar, quando ela creu no anjo, Deus oficializou a maravilha na vida dela, porque a partir de então, ela foi um instrumento do Senhor para que pessoas pudessem se encontrar com o Senhor. Então, quando a gente crê no profeta e crê no anjo, a gente vai ser um instrumento do Senhor para pessoas se encontrarem com o Senhor. Amém? E eu quero encerrar falando esta frase, presta atenção. Quando a gente crê em Deus, ouvindo o profeta, ouvindo o pastor, ouvindo o evangelista, ouvindo um anjo que vem de Deus, tudo que é impossível se torna possível. Não duvide disso. Fala isso para quem está ao seu lado. Não duvide disso. Viva isso. Fala, não duvide disso. Viva isso. E é por isso que muitas barreiras são levantadas para que o profeta, o anjo, o pastor, o mensageiro não tenha facilidade para entrar com a palavra, porque se a pessoa crer, ela vai ter consequências abençoadoras. E foi isso que Deus me inspirou nesta manhã ao ler Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? E Gabriel fala a mesma coisa para Maria. Para Deus não há impossíveis. Que você possa sair hoje daqui crendo na palavra do pastor. Na palavra que Deus pôs em meu coração através desse Jeremias 32, 27. Aí você vai ter consequências positivas. Mas não endureça o coração igual Israel fez, porque as consequências são negativas. Amém?